Vamos abrir a palavra do nosso Deus em Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 12. Diz assim a palavra: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse versículo fala sobre a existência do pecado. E pecado é treva, pecado é egoísmo. E toda a humanidade, sem exceção, é pecadora. Veja o que diz Romanos, capítulo 3, versos 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. E no verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado que a humanidade padece, sofre, é escravizada, esse pecado nos separa de Deus. Veja o que diz Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Versículo 12, ainda de Isaías 59, porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Quanto mais a iniquidade cresce, mais um sintoma ocorre. O sintoma está descrito em Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Cada vez mais a humanidade perde a consciência do verdadeiro amor, do verdadeiro Deus. E Deus, que é em essência toda luz e toda justiça, evidentemente que faz algo contra o pecado. Em Deuteronômio capítulo 32, versos 4, a palavra de Deus diz assim: Deus é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. A essência do nosso Deus é plenitude de justiça e retidão. Não pode ele suportar a inverdade e nem a injustiça. No Salmo 97, versículo 2, isso mais uma vez é descrito, quando a palavra de Deus diz assim: nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. O Deus Todo-Poderoso tem um alicerce no qual ele jamais sairá ou negará, porque é a sua própria essência. Justiça e juízo são a base do seu trono. Deus governa com justiça e juízo. No Evangelho de João, capítulo 3, versos 19, ele mostra qual é a condenação.
E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Há uma condenação sobre a humanidade, é o amor às trevas, em detrimento do amor à luz. Há, portanto, então, uma separação entre a humanidade e Deus por justiça e por essência. Mas existem duas opções, duas escolhas, duas possibilidades, duas escolhas para esta humanidade. A primeira, esta humanidade, na pessoa de cada indivíduo, pode decidir viver sem Deus, pode optar por viver sem Deus. E a outra opção, esta humanidade pode entrar em aliança com esse Deus. A primeira opção, que é decidir viver sem Deus, é fundamental que se ganhe consciência que isto implica em viver sem aquilo que Deus é em essência. Quando uma pessoa opta por não querer Deus, é uma possibilidade, Deus dá esse direito à humanidade de não querê-lo ao livre-arbítrio. Mas não querer Deus implica em não querer o que Ele é e emana em essência. E Deus em essência é amor, é luz, é paz, é graça, é misericórdia, é alegria. Esta é a essência de Deus. Então é impossível que alguém decida não querer mais o sol, mas ainda querer continuar desfrutando do calor dele. Não, quando uma pessoa opta, e ela tem esse direito, repito, ela está optando por se desvincular de Deus e, portanto, de tudo quanto dele emana. Mas a outra escolha é entrar em aliança, e aqui é preciso saber que esta aliança exige o moldar-se à justiça de Deus, que é a base do seu trono. Não a justiça que o homem pensa ser justiça, mas a elevada justiça de Deus. Se alguém deseja se aliançar com Deus, precisa, evidentemente, se aliar e subir e crescer na justiça de Deus. Aquilo que o homem pensa que é justiça está longe de ser o que de fato verdadeiramente é justiça. Veja o que diz Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. As justiças humanas são como trapo de imundícia. Está muito aquém, muito distante da verdadeira justiça que emana de Deus. Isso significa que o homem pode, no máximo, tentar uma aproximação de Deus, e essa aproximação de Deus, como homem oriundo de Adão, só é possível mediante uma aliança que a Bíblia chama de velha aliança. Você tem aí na sua Bíblia duas alianças, a velha e a nova. Para a humanidade que quer se aliançar com Deus, ela deverá se aliançar mediante a velha aliança.
Essa aliança, portanto, entre a humanidade, cuja natureza é caída, jamais, em nenhum momento, poderá justificar, inocentar esta humanidade, a ponto desta humanidade vir a desfrutar de comunhão com Deus. A velha aliança aproxima o homem de Deus, mas não o justifica de forma alguma. E é por isso que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versos 20: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. E em Gálatas capítulo 2, versos 16, isso é repetido: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O homem, dentro da natureza adâmica, portanto, não pode relacionar-se com Deus na intimidade do seu espírito, pois é impossível, completamente impossível, a um Deus justo e perfeito em essência, amalgamar-se a quem não o é. A não ser que ocorra um milagre, a não ser que um milagre seja feito, milagre que venha resgatar este homem de sua natureza caída e que venha gerá-lo de novo, não há a menor possibilidade de ocorrer uma justificação e uma comunhão. Mas a grande e maravilhosa notícia para esta realidade que pesa sobre a humanidade, incontestável, é que Jesus Cristo veio a este mundo realizar este milagre. O milagre de fazer com que esta humanidade possa nascer de novo. Veja o que diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e preste atenção, porque a partir de agora eu vou citar um festival maravilhoso de boas novas, um festival dentro das Escrituras que deve nos emocionar, que deve gerar vibração e entusiasmo no coração de qualquer um que raciocina. 2 Coríntios capítulo 5, versos 21, a Bíblia diz assim: aquele, Jesus, que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Perceba Cristo, Ele é o centro do universo, Ele é o centro de tudo. Quem não conheceu o pecado, se fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Primeira carta a João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Em Efésios capítulo 1, verso 7, em quem Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Resgatados dentre esta humanidade, resgatados até mesmo da velha aliança, um povo se levanta pela redenção que há no sangue de Jesus Cristo. Não é para ficarmos na velha que Cristo veio, é para nos resgatar da humanidade caída, nos resgatar da velha aliança e nos trazer uma nova aliança realizada no seu sangue. Hoje vamos celebrar a Santa Ceia, e o Senhor Jesus, quando pegou o cálice de vinho, mencionou o seguinte: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova
aliança. Em Hebreus capítulo 9, versos 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A redenção que Cristo oferece através da sua obra puramente de amor é uma redenção eterna, não momentânea, não passageira, não de alguns anos ou milhares de anos, mas simplesmente eterna. Por isso 1 Pedro capítulo 2, versos 24, ressalta: levando ele mesmo em seu corpo, o corpo que é representado pelo pão da Santa Ceia, levando em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A boa notícia desta nova aliança é que a obra de Cristo realizou um milagre mais do que extraordinário, porque a obra de Cristo, além de nos resgatar da humanidade caída, nos resgatar da velha aliança, foi capaz de gerar um milagre maior do que a própria redenção, foi capaz de gerar um milagre da justificação, só possível mediante o novo nascimento. A palavra justificação significa inocentados. Quando a palavra de Deus está olhando para o cristão na nova aliança, ele olha a partir do novo nascimento, da nova geração, e diz: este é inocente. Uma essência nova, capaz de se aliar, de se amalgamar ao Deus Todo-Poderoso. Veja o que diz Romanos capítulo 5, versos 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E em Colossenses capítulo 1, versos 19, diz assim a Bíblia a partir do 19: porque foi do agrado do Pai que toda plenitude nele, Cristo, habitasse, e que, havendo por ele, Cristo, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Você está observando o que a obra de Cristo realizou, um milagre de tornar o culpado e inculpável, o milagre do novo nascimento. Efésios capítulo 4, versos 24: revestir-se do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Há alguém que habita aí dentro do teu corpo, você. Você não é o seu corpo, tampouco a sua alma. Você que recebeu a Cristo é um ser celestial, nascido de Deus, cuja natureza, diz o texto sagrado, é de verdadeira justiça e santidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 17 a 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criação é, as velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 1 Coríntios 6,11: mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E em Romanos 8,1: portanto, agora em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a velha natureza, mas segundo o Espírito. Lembre-se sempre o que você era. Comece a entender que você era uma criatura adâmica. Comece a entender que antes de receber Jesus Cristo, você tinha uma velha natureza, uma natureza caída, destituída da glória de Deus, mas que a partir da obra de Cristo, pelo milagre da obra de Cristo, você foi completamente justificado, e agora você é filho de Deus, herdeiro, tem a vida eterna, tem uma nova natureza. Grave a frase que eu vou dizer para você agora. Fortalecemos nossa consciência de que somos nascidos de novo. Fortalecemos nossa consciência de quem passamos a ser em Cristo, a partir de termos consciência de quem éramos sem Cristo. Você só vai realmente valorizar e gerar consciência de quem você é agora em Cristo, se tiver realmente consciência de quem você era sem Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versos 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. O sangue de Cristo é a assinatura que validou a nova aliança, cujo conteúdo nos dá consciência de que nós nascemos de novo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Hebreus capítulo 9, versos 15, a Bíblia diz assim: e por isso Cristo é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, para nós, Velho Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Você tem uma herança eterna. Você tem uma herança que é mais do que simplesmente ter. Você passou a ser o conteúdo da própria herança. E eu quero finalizar a parte da mensagem, para adentrarmos a celebração de tudo isso que nós estamos aqui mencionando, e perguntando: o que você tem feito com esta herança? Esta herança eterna nos é dado, como foi dada ao filho pródigo, totalmente de graça. É uma herança que nós não temos participação alguma, no sentido de termos feito por onde. Não, é uma herança conquistada, comprada, adquirida para nós
através do sangue de Jesus Cristo, através da sua obra, através do abrir mão da sua glória, descendo a essa terra, se humilhando, fazendo-se servo, até mesmo inferior ao servo, para que nós pudéssemos deixar de ser adâmicos para sermos celestiais, para que pudéssemos ser resgatados da velha aliança e trazidos a uma nova aliança. Toda a obra de Cristo é o que dá sentido, é o que faz com que o trono de Deus permaneça alicerçado em justiça e juízo. Nosso Deus nos gerou de novo em base ao que Jesus conquistou por nós. O que você está fazendo com esta herança de nascido de novo? O que você está fazendo com esta herança da nova natureza? Desfrutando na nova natureza e gastando-a na velha natureza? O filho pródigo pegou a sua parte na herança e partiu para um lugar longe do pai, longe da casa do pai, distante. E ali enxafurdou-se naquilo que a velha natureza oferece, menos do que lavagem de porcos. O que estamos nós fazendo com esta nova natureza? Glorificando ao Senhor, sendo grato, transmitindo, repassando essas boas novas, entusiasmados e vibrando com estas boas novas, e entendendo o valor destas boas novas. Como, pois, é maravilhoso saber que quando nós partirmos dessa terra, imediatamente estaremos na presença do Deus vivo, na casa do Pai. E quão terrível é ter a incerteza no coração do que nos esperaria pós-morte. Quão terrível é viver separado de Deus. Não há castigo da parte de Deus, há efeito. Separado de Deus, há um efeito natural. Quando me separo do sol, o efeito é perder a luz e o calor. Quando me separo de Deus, o efeito natural é separar-se de tudo que Ele é. E tudo que Deus é a única razão que dá sentido à nossa existência. O que seria a vida sem luz? O que seria a vida sem amor? O que seria a vida sem bondade? O que seria a vida sem misericórdia? O que seria a vida sem a graça de Deus? O que seria a vida sem o Espírito do Senhor? Mas nós ganhamos tudo isso, uma herança que não trabalhamos para ter, mas que o amor e a misericórdia de Deus, de uma maneira absolutamente incompreensível para o raciocínio humano. Por isso a Bíblia diz que é incompreensível o amor de Deus, porque alguém que em nenhum momento obtém vantagem em fazer o que faz, pelo contrário, divide o que tem. A única e verdadeira razão, o seu amor. E aí então nós entendemos que o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. O que nós estamos fazendo deste amor? Desfrutando deste amor longe do coração do Pai, numa terra longínqua, ou compartilhando com Ele?
Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Agora é uma oração entre você e Ele. Senhor, nosso Deus, não há nada mais extraordinário do que o Senhor, porque o Senhor se revela através da obra que realizaste. Tudo que fizeste, tudo quanto realizaste, revela teu coração de amor. Para que hoje pudéssemos desfrutar do milagre do novo nascimento. Novo nascimento que possibilitou o amalgamar do teu coração ao nosso, o casamento do teu coração com o nosso. Este novo nascimento que é o teu grande milagre oferecido a nós. Custou tão caro para Jesus. Como o homem nascido de novo, Senhor, eu oro. Ajuda-nos aqui na terra exaltar esta obra, tendo a reciprocidade do teu amor. Eu oro ao Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a sermos recíprocos a este amor.